A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, que alegria poder estar nesse sábado gravando essa tão importante aula, né? Um grande abraço à nossa pastora Devaldo, pastora Vera, esses líderes abençoados, desse ministério fértil, profícuo, próspero, né, e poderoso. Que Deus continue guardando a vida de vocês. Estou com bastante saudade de vocês. Deus é maior e com certeza Ele é galardoador e abençoador de todos aqueles que o buscam. Como que vocês estão? Assistiram a primeira aula, a aula introdutória, né? Às vezes, o que acontece? A gente está falando aqui e muitas dessas coisas para mim é bastante comum, né? Mas talvez para você não o seja. Se tiver alguma dúvida, pode enviar uma mensagem para mim no particular, né? Se você preferir, no privado, né? Que a gente vai estar respondendo. Se for uma dúvida comum de todos, pode colocar no grupo também, que na próxima gravação de aula a gente já comenta, já traz esse assunto também e expõe para você. Ou você guarde ele para a nossa aula por teleconferência, né? Que está programada para a próxima quinta-feira, dia 13, tá bom? E eu espero ver vocês lá, né? Alguns minutos antes das 19 horas, eu vou estar colocando um link para vocês acessarem, né? E a gente poder estar falando de Deus, trocando ideia, vou estar ouvindo vocês e etc. E com certeza vai ser uma bênção poderosa da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas. Hoje vamos estar falando sobre o obreiro e a chamada para o ministério. Nós demos uma pequena pincelada na aula introdutória, mas nós vamos estar agora retomando. Eu espero que essa aula vai ficar entre 35 e 40 minutos, né? Até para facilitar vocês assistirem aí. Outro detalhe, é, é, assista quantas vezes você precisar, tá bom? Porque cada vez que a gente assiste uma aula, a gente aprende um pouco mais, consegue absorver mais o conteúdo, tá? Tá ok? Então vamos dar sequência aqui. Então nós falamos sobre o obreiro e a chamada para o ministério, né? Eu dei uma pincelada na aula introdutória, falei um pouquinho sobre a chamada universal e chamada específica. Chamada universal e chamada específica. Mas todos nós fomos chamados para serem testemunhas de Jesus. Todos. Fomos comprados para sermos testemunhas. Né? Fomos transformados, não mudar, transformados para ser conforme a imagem de Cristo, o padrão a qual nós devemos seguir. Né? Então, há a chamada que é universal e também há chamadas específicas. E aqui eu quero pontuar alguns profetas que tiveram chamadas específicas, como foi o caso, existem vários, como foi o caso de Jeremias, né, que Deus o chamou ainda no ventre da sua mãe para uma obra, para um trabalho específico. Como também o caso do profeta Eliseu, né, que Elias passou por lá e disse para ele, olha, vem que nós temos uma obra grandiosa para fazer. Ele pegou, né, matou os bois, né, fez um grande churrasco lá e se despediu da família e seguiu o profeta. Abandonou, em outras palavras, o que estava fazendo para ser profeta em Israel. Então, existem chamadas específicas, mas eu preciso entender que dentro do evangelho, da igreja, todos fomos chamados para ser testemunho. Acontece que o Espírito Santo também deu ministérios para a igreja, né? Todos somos chamados para o trabalho, fomos chamados para ser servo, fomos chamados para servir, né? E como que eu sei a minha chamada? Eu começo fazendo de tudo.
Começa trabalhando com crianças, começa ajudando na limpeza da igreja, começa ajudando na escola dominical, começa ajudando no grupo de intercessão, começa ajudando nas visitas, né? Nos hospitais, nos presídios, começa fazendo alguma coisa. Vai chegar um momento que aquilo que eu faço vai falar comigo, eu vou me sentir feliz, realizado, e as pessoas que vou falar sobre isso, que estão nos olhando, né? Vai dizer, olha, fulano tem o ministério diaconal, né? Fulano tem o ministério presbiterial. Eu digo assim, que a partir do instante em que nós mostramos a qualidade do serviço que prestamos, com certeza o nosso pastor, o nosso líder vai nos orientando e colocando dentro dos ministérios a qual o Senhor nos chamou. Tá bom? E vamos retornar aqui novamente. Como eu já falei, essa aula eu quero trabalhar com ela no máximo 35 a 40 minutos. Onde gravação? Então, chamado universal, chamado específico, a gente falou um pouquinho, né, na tema introdutória. Bem, variedade de ministérios. Eita glória! São Paulo vai escrever em Efésios 4:8 que uns foram chamados para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, doutores, né? Mas é muito mais profundo do que isso, tá bom? A gente, São Paulo vai trazer isso de uma forma geral, mas nós, ao longo do curso, vamos particularizar, entender ministério por ministério, competências, obrigações, e principalmente a gente vai se descobrindo, né, qual deles a gente se encaixa melhor, tá bom? E a respeito dessa variedade de ministério, olha só que nós encontramos em Romanos, né, capítulo 10, versículo 15. E por que isso é tão instigante? Ó? E como pregarão se não forem enviados? Olha só, isso está condicionado. E para pregar, antes eu preciso ser enviado. Enviado. Eu vou abrir um parênteses aqui. Tem muitas pessoas que estão pregando sem serem enviados, sem estar devidamente credenciado pela Bíblia para falar de Deus. Eu acho legal que o evangelho seja anunciado até por um bêbado, né? Mas é a palavra de Deus, sim, é a palavra de Deus. Mas hoje a igreja ela vem se deteriorando por causa de muitas pessoas que não tiveram oportunidade, eu não vou condená-los por isso, que vocês estão tendo de serem primeiro instruído, primeiro ensinado, primeiro provado, para depois serem enviados. E muitas pessoas, infelizmente, dominam ali meia dúzia de versículos e dizem assim, pastor, eu já conheço a Bíblia de capa a capa, de Gênesis até Apocalipse. Teve uma vez um irmão foi pregar numa igreja e ele falou assim, deram oportunidade para ele, e presbítero da igreja, não estou falando de alguém simplesinho que chegou, presbítero. Não é uma crítica a esse irmão, mas é ver o exemplo de que muitas coisas nós não precisamos copiar, precisamos fazer diferente. Talvez a pessoa falou na sua ignorância, fez na sua ignorância, porque não teve essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de conversar, de falar sobre esse curso.
né? Então, São Paulo vai dizer aos romanos que para falar é preciso que exista alguém que envie, alguém que autentique, alguém que diga, não, fulano realmente pode falar. Nós vamos falar nessa aula aqui sobre a imagem, o mensageiro sem mensagem. Voltando à história do irmão. Então, o irmão pegou a Bíblia, subiu todo pomposo, arrumou a gravata, arrumou o paletó, pegou a Bíblia e disse assim, vou fazer aqui uma ilustração. Vou dizer que isso aqui é a minha agenda. Aqui, a minha agenda. Pegou a Bíblia, se colocou em cima em cima do púlpito ali, em cima do... e ele disse assim, eu conheço a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Eu sei que muitas coisas que vocês já passaram, ou que estão aprendendo, eu já aprendi. E os irmãos ficaram ali, atentos ao que o obreiro iria dizer ou iria pregar. Eu acredito que se ele tivesse falado, porque os próximos 15 minutos ele só falou das qualidades dele, de quem ele era, como que ele fazia, como que acontecia, né? Mas se ele pegasse aqueles 15 minutos para falar de Jesus Cristo, porque eu fui chamado para ser testemunha de quem? De mim, não. Eu não estou chamado para falar de testemunha de mim mesmo. Eu tenho muita dificuldade com esse negócio de currículo, né? Tem gente que faz questão de dizer quem era, quem foi, que fez. Eu falei assim, se eu fiz alguma boa obra, que ela esteja registrada nos livros celestiais. Porque se ela estiver registrada nos livros humanos, não tem efeito nenhum. Não vai servir de nada para mim. Mas se você fez uma boa obra e ela está registrada nos livros celestiais como boa sua obra de ouro, descanse. Descanse, relaxe, espere o que Deus vai estar fazendo na sua vida. Eu vou colocar um fundinho musical aqui para dar mais inspiração. Aquele irmão, ele simplesmente passou 15 minutos falando dele. Se ele tivesse falado de Jesus, a congregação ia embora para casa animada, feliz, né? Ele, em 15 minutos, ele falou tudo dele, mas não falou nada de Jesus. Se ele tivesse falado 15 minutos de Jesus, salva, cura, batiza, algum milagre que Jesus fez, todo mundo iria voltar para casa e dizer assim, olha, esse Jesus é maravilhoso mesmo. Então, é preciso ter consciência de que eu preciso que alguém me ligue, pastor, mas se acontecer aquela coisa inédita, a pessoa veio, a pessoa não vai. Se chamou você, porque a pessoa viu luz em você. Mas é muito importante você nunca ir sozinho, tá? Ou ligue para o seu pastor, ou ligue para o seu líder, chame alguém já com capacidade comprovada, notória, para estar junto com você, tá? E só retornando à questão do amado irmão que conhecia a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, eu confesso para vocês, há muitos anos eu estudo a Bíblia. E reestudo coisas que eu já tecnicamente tinha aprendido, além de reestudar, eu acabo redescobrindo coisas que eu não tinha percebido antes, não tinha visto, não tinha vindo na consciência, né? Vindo na consciência, como eu falei assim, o conhecimento de Deus, né? Eu preciso conhecer Deus para falar de Deus, como se fosse uma lâmpada e eu estivesse no escuro e eu fosse em direção daquela lâmpada. Então, à medida que eu me aproximo, eu começo a ver perfeições ou imperfeições em mim. Né? Se eu me aproximar dessa câmara, vocês vão ver que pastor Jane não fez a barba dele essa semana. Mas Deus é fiel e misericordioso. Então vamos voltar lá. Então nós estamos falando aqui de algo muito importante.
que é sobre, né, aqueles que são enviados. Agora, uma coisa muito interessante. São Paulo vai escrever assim: como são belos os pés dos que anunciam. Como são belos os pés dos que anunciam. É gratificante. Seja um obreiro de valor, estude, pesquise, seja humilde. Sai mais barato você reconhecer que você é só um aluno esforçado. O pastor Jânio aqui é só um aluno esforçado. Quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu aprendo a palavra, eu chego a uma conclusão óbvia. Que meu conhecimento é superficial. Talvez se eu estudasse 80 anos da minha vida, a Bíblia ainda seria superficial. Porque as profundezas de Deus só o Espírito Santo conhece. Só o Espírito Santo tem a condição de nos revelar, trazer para confiar. Eu quero colocar a expressão aqui, confiar. Você confiaria um grande tesouro a um ladrão ou alguém de índole má, ou alguém de uma índole que você não pudesse precisar questionar? Não. Você entregaria algo valioso na mão de quem você percebeu que é fiel, né? Que é cuidadoso, né? Quem tem carro aí? Você entregaria o seu carro na mão de uma pessoa que não tem a habilitação e nem habilidade notória, comprovada, perícia? Hã? Vai dizer, não, pastor, não entregaria não. Né? E talvez se eu perguntasse para você, para quem você entregaria o seu carro, a direção do seu carro? E confiaria que a pessoa ia utilizar para o bem, e ele te entregaria da forma que você entregou. Você pegou. Né? Pegou e entregou da forma que você entregou para ele. Então Deus espera isso de nós também. Tem coisas que Deus não vai revelar para você. Como tem coisas que Deus levou anos para revelar para mim. Tem coisas que Ele não revelou ainda, porque eu ainda não alcancei a maturidade para ouvir. E tem muitas coisas que eu não vou compartilhar com vocês agora, porque eu preciso que você tenha maturidade também para poder entender. Eu sou matemático, né? Eu tive a satisfação de dar aula em todos os níveis escolares, desde da infância, adolescente, juventude, adulto, né? E também em todas as seriações, né? Ensino fundamental, médio, universidades e cursos de pós-graduação também. Para cada fase é uma linguagem, para cada fase é uma palavra, porque não adianta você explicar álgebra linear para aluno da quinta série, que é um conteúdo que eu ministrava no curso de contabilidade ou de outras, de análise de sistema da universidade. E lá eles já tinham uma bagagem. Né? Então, conhecer Deus também precisa respeitar as etapas. Né? Por isso, é tão importante a gente entender, né, o que São Paulo de fato quis dizer com isso. Como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? É importante saber. Eu vou colocar uma expressão aqui que é do meu ministério, mas não é nada que vai abalar vocês, é um senso comum. Né? Você ganha, você consolida aquela pessoa, você discipula aquela pessoa e você envia aquela pessoa.
É lógico que o filho não vai permanecer para sempre com o pai ou com a mãe. Vai chegar um dia que ele vai bater as asinhas, né? E encontrar a identidade dele, o local, o território onde ele vai estar atuando. A gente não cria filho para nós. A gente cria eles para eles aprenderem a viver nesse mundão aí. E nós, na qualidade de pastores, também temos filhos espirituais. E a gente não cria eles para nós, para que eles fiquem, mas para que eles cresçam e principalmente para que eles glorifiquem o nome de Deus através da sua vida, e a gente se alegra com isso. Que bom quando o pastor, rapaz, aquele seu obreiro, que obreiro abençoado, né? Ele chegou aqui no meu campo, me ajudou, a gente que formou aquele obreiro, a gente que cuidou daquele obreiro, a gente que discipulou aquele obreiro, a gente se sente feliz e parte daquela realização, daquela conquista. Eu tenho discípulos que se tornaram pastores, se tornaram pessoas até mais importantes do que eu. Né? E que bom, né? Eu fico feliz que alguém passe por aqui e realmente venha a ser alguém de notória expressão no nosso meio evangélico. Para mim isso só traz alegria, isso não me entristece. Alguém chegar e falar assim: pastor Jânio, o seu discípulo está maior do que o senhor, né? E eu sempre digo, né? É importante que ele cresça e que eu diminua. Então, que Jesus Cristo cresça nas nossas vidas e que nós diminuamos nosso orgulho, nosso ego e aceitamos o fato de que somos vasos de barro. Eu gosto dessa expressão, né? Vaso de barro. Qualquer coisa quebra, qualquer coisa trinca, né? Mas não é o vaso, o barro que é precioso, né? O que é precioso é o que está dentro do vaso. E o que está dentro do vaso é o Espírito Santo. E o que está dentro do vaso é o conhecimento de Deus. São os tesouros que Deus confiou para aquele vaso, guardados naquele vaso. Assim eu espero que vocês sejam. Tá? Então, é preciso ser enviado. Muitas pessoas vão, e hoje eu olho com uma certa preocupação, né? As pessoas ficam doidas porque aqui o pastor não me reconheceu, não me deu oportunidade. Cria um outro ministério e a coisa segue. Aqui na minha cidade, um sujeito se converteu, ex-presidiário, matou a esposa, estrupou a filha, um monte de processo, uma ficha. E se você desdobrasse o papel higiênico, ele não daria o tamanho, 30 metros, o tamanho da ficha criminal. Ele abriu um ministério aqui. Nós estamos conversando, isso aqui é uma aula, eu preciso que vocês entendam. Né? Abriu um ministério, mas quem enviou? Não é? Quem enviou? Qual a história dele? Seria essa pergunta. Aí você vai atrás da história dele. É esse rolo de papel higiênico que eu acabei de citar. Mas pasme. A igreja dele era baseada em revelações. Não sou contra. Por favor, entenda. Eu quero que você compreenda o posicionamento desse pastor. Se nós tivermos oportunidade, vamos falar sobre profecia, espírito de profecia, profetas do Novo Testamento, para a gente poder entender essa dinâmica aí. Mas é aquela pessoa que sem conhecimento nenhum. E muitas vezes, em vez de se tornar uma profecia, tornou-se uma sofrecia, deixou de ser uma revelação de Deus para ser uma desviação do diabo. Você pode ter certeza que numa escola dominical vai ter poucos gatos pingados. No curso de formação desse, poucos gatos pingados, sendo que a maioria poderia ter feito.
Porque você vai conhecer a verdade vai libertar você. Essa é a lógica. Se o cidadão abrir uma igreja na varanda da casa dele e tal. Irmãos, a rua era tão cheia de carro que se você demorasse para chegar no horário, você ia ficar de pé. Os bancos e as cadeiras que ele tinha não davam. Mas ele não sabia pregar. Porque para pregar com conhecimento é preciso que seja algo de vivência. Você viveu, você conhece, você estudou, você foi discipulado, você foi ensinado, você passou por uma experiência, agora você está na condição de compartilhar com o outro. E quando você ia atrás de quem enviou, você ia encontrar histórias não tão legais, não tão boas a respeito do cidadão. Por fim, ele contratou um pastor que pregava. Eita Deus! Irmão, você não precisa ser pastor. Você não precisa ser pregador. Estou dizendo assim para você poder entender que qualquer que seja o ministério que você vai desenvolver é louvável, é poderoso, é glorioso, é gratificante, é galardoador. Eu não tenho uma necessidade de ser pastor, eu posso ser o porteiro da igreja, eu posso ser o zelador da igreja, eu posso ser o professor da escola dominical, eu posso ser o tio ou a tia das crianças. Não há uma necessidade de que eu preciso instalar a cabeça para poder fazer as coisas. Irmãos, eu servi com uma fidelidade tão grande o meu antigo ministério, o Ministério da Assembleia de Deus, com um pastor que para mim é um pai e é um símbolo de pessoas que você pode copiar ele e servir ele. Né? Você vai estar servindo a Cristo. Mas por quê, pastor Jânio? Porque o senhor estava lá na Assembleia de Deus e o senhor está com esse novo ministério para poder ter essa oportunidade que eu estou tendo aqui de compartilhar com vocês. Esse conhecimento, essas experiências pelas quais o Senhor me levou. O ministério igual a Assembleia de Deus, ele acaba exigindo bastante da gente. A gente também tem que dar a nossa contrapartida, né? Mas eu tinha alguns projetos pessoais, esses projetos pessoais conflitavam, né, com os interesses coletivos do ministério. Eu ia ficar em falta, eu queria colocar em prática os meus cursos, eu queria colocar em prática algumas coisas que Deus revelou no meu coração, e eu sentia muita dificuldade porque eu precisava, né, colocar em prática tudo aquilo que o Ministério da Assembleia de Deus esperava que eu fizesse, e fiz. Até a hora que o Senhor falou no meu coração, e por isso estamos aqui nessa aula, abençoado. E se esse servo puder servir a cada um de vocês, não existe em me chamar, não existe em pedir, estamos aqui com essa finalidade. A Assembleia de Deus é uma igreja grande, poderosa, com homens, né, que eu não sou digno nem de amarrar o cardaço do tênis, ou do sapato. Homens sábios, homens que conhecem bastante, mas fora da Assembleia de Deus existem muitos pequenos ministérios, começando, que precisam de ajuda. E Deus colocou no meu coração que eu poderia ajudar outras pessoas, além das 4 paredes da Assembleia de Deus. Por essa razão, humildemente eu estou colocando isso para você, porque se algum dia alguém falar alguma coisa, você lembra que o pastor Jânio já compartilhou sobre isso com você. Eu faço isso com muito tremor e temor e responsabilidade, né? Então, nós estamos aqui sim, né, para trazer para você a palavra de Deus genuína e verdadeira. Moral da história: o pastor contratou um pastor que pregava, depois se desentenderam, e depois ele acabou fechando
as portas e as pessoas que haviam começado a se dispersar. Não é uma história incomum, é uma história que acontece, é uma história que muitas vezes ela se repete. Tá? E a gente tem que ficar atento a isso, né? E se guardar dessas coisas. É muito importante que você entenda que há transformação de Deus na vida das pessoas. Deus transforma, mas há tempo. Andar com Cristo por 3 anos não tornou Pedro crente. Você já imaginou você andar 3 anos, 3 anos com o maior pastor, o pastor dos pastores, o professor dos professores, o sábio dos sábios, e você não se converter em 3 anos? Sim, Pedro foi esse discípulo. Né? Então, a entrega nas mãos do Senhor demora. O processo é um processo. Né? Às vezes as pessoas elas mudam, mas não se transformam. Mudada, não transformada. E eu quero pregar para pessoas que, Pastor Jânio, estou transformando a minha forma de enxergar o mundo, de lidar comigo mesmo e lidar com as pessoas da minha volta. Esse curso vai mudar a sua postura com relação a Deus. Tá bom? Então, conformosos são os pés daqueles que levam as boas novas. Né? Muito bem. Assim como um corpo precisa de uma variedade de membros para funcionar em harmonia, a igreja do Senhor como um corpo mantém o mesmo espírito, sabe? Precisamos uns dos outros. Pastor Jânio não vai ter todos os dons. Pastora Vera não vai ter todos os dons. Pastor Elevado não vai ter todos os dons. E se alguém disser para você que tem todos os dons, não, eu tenho todos os dons. Por favor, desconfie, seja um crente bereano. Qual é a ideia do crente bereano, pastor Jânio? Ora, tudo que eles ouviam dos apóstolos, eles iam ver na Bíblia para ver se batia, se era aquilo mesmo. Né? Se era aquilo mesmo. Mas Deus é fiel. Então, seja um crente bereano, que leia, a Bíblia está dizendo que é, então, opa, vamos seguir por aqui. Não está na Bíblia, então, deixa para lá. Coloca no azeite e deixa para lá. Tem coisas que talvez, que muitas vezes não estão na Bíblia, mas é bom. A gente adota. Né? É importante você fazer uma distinção entre doutrina e dogma. Por exemplo, doutrina, ao homem está ordenado a morrer uma única só vez, vindo depois disso o juízo. Em teologia sistemática, eu vou falar sobre doutrina e dogma. É inquestionável, é bíblico, está pautado. O que é um dogma? Vou pegar da igreja católica. Purgatório. A pessoa morre, vai para um lugar, e aí fazem novenas, rezam Ave Maria, não sei o quê, na esperança daquela pessoa alcançar graça e sair do purgatório e subir para o lugar do justo. Né? Só para você poder ter uma compreensão. Mas eu tenho sistemático, nós debatemos muito a questão essa questão de dogma e essa questão também de doutrina bíblica são verdades irrefutáveis. Tá bom? Sequência aqui de novo, vamos lá. Bem, se existe um ministério verdadeiro, tem uma sequência, depois vocês podem ver o texto ler, Efésios 4, 8 a 11, ver quais são esses mistérios, né? Timóteo, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Peraí. Não confunda ministério com dons. Dons, talentos, ministério, ofício. Trabalhos na igreja, departamentos dentro da igreja, não no sentido administrativo, eclesiástico. Tá bom?
Não confunda. Pode ser alguém que está exercendo um ministério da palavra, mas não tem o dom da palavra. Pastor, e aí? Mas Deus, ele vai gradativamente se revelando para você e você vai entendendo o mistério e vai se adequando às formas que Deus deixou para cada um. Vamos lá, então, já quase aqui no finalmente, a gente... Vamos lá. Ministério falso. Concluímos que existem pessoas que escolhem o ministério como profissão para adquirir prestígio e pelo simples prazer de querer ser. Simples prazer de querer ser, profissão, prestígio, e pelo simples prazer de querer ser. Escute o que eu vou revelar para vocês aqui, trazer hoje, sábado, 1º de março de 2025. Guardem essa data. Dentro da igreja está operando a passos largos 3 tipos de espírito. Não no sentido de identidade ou entidade, mas no sentido de que esse espírito é um sentimento que está arraigado dentro da igreja, está se enraizando. Apostasia, o espírito da doutrina de Balaão e o espírito de Jezabel. Nós estamos combatendo não muitas vezes os que estão lá fora, mas não estamos observando os que estão dentro. E eu confesso para vocês que nós só teremos êxito, nós só teremos sucesso se nós entendermos ou tivermos pelo menos a consciência de que essas coisas estão acontecendo dentro dos nossos templos, das nossas igrejas, e muitas vezes não estamos falando sobre isso. Infelizmente, hoje tem obreiro profissional. Eu quero falar aqui como fica aquela ideia de graça receber-se e de graça dar. Idem de 2 em 2, não levem nada com vocês. Tudo que vocês vão precisar, o Senhor proverá para vocês. Mas hoje, tem cantor que você não deu 20 mil para ele não vai louvar o Senhor, trazer a mensagem profética através do louvor, não vai. Tem pregador que você não depositar e não pagar as passagens para ele e para as pessoas que andam junto com ele, também não vai. O espírito da apostasia vem crescendo dentro dos nossos redutos. E juntamente com ele, Jezabel. E quando eu falo Jezabel, eu não estou falando de sexualização só feminina. Também. Mas masculina. Você olha por essas redes sociais da vida e você vê uns camaradas, eu nem sei quem foi quem enviou, deve morrer de vergonha quem enviou. Não dá orgulho para quem enviou, não. E uma Jezabel surda
E a gente precisa se guardar disso. Vocês estão prontos para ouvir isso? Vocês estão prontos para viver conforme Deus estabeleceu para a vida de vocês? Vocês estão prontos para entender o que é o caminho estreito, a porta estreita? Vocês estão prontos de que vocês estão sendo levados como ovelhas para o matador, enviados como ovelhas ao covil de lobos? Vocês estão prontos para isso? Estão prontos para ouvir as verdades dos últimos dias, verdade que vai te salvar, que vai te libertar, que vai te colocar você como um homem, uma mulher de Deus que agrada o Espírito Santo? Porque essas ou esses são os requisitos que você precisa ter para ser um excelente obreiro na casa do Senhor, padrão ouro. Vamos retomar aqui. Então, quase está terminando já, daqui a pouquinho estamos encerrando essa aula maravilhosa. Muito bem. Os camaradas, eles querem usar como profissão para prestígio. Prestígio. Eu quero compartilhar aqui. Ser chamado de pastor. Você chegar lá e as pessoas, eu participei de grande reunião, e de repente vem lá, pastor Jânio, vem aqui, um lugar especial para o senhor aqui. Como é bom ser honrado, né? Como é bom ser honrado, ficar em pessoas importantes, né, dentro do ministério eclesiástico. O prestígio. Muitas pessoas querem ser pastor por causa disso. Ele não quer ser o zelador. Ele não quer ser o irmão ou a irmã que ir para os banheiros da igreja chorando, orando. Não, ele não quer isso. Ele quer ser o pastor, porque o pastor tem visibilidade. Muitos, por incrível que pareça, querem estar à frente de alguma coisa por questões de aparecer, por questões, né, de ego. Eu sou. E na verdade vai ser, ele que é, eu sou sombra. Eu falava, isso aí traz essa experiência, que eu trato com muito cuidado pela honra que recebi dos meus irmãos, mas eu sempre dizia para a Leila, missionária, pessoal, eu dizia para ela assim, não se engane, nós somos recebidos da forma que somos recebidas por causa da igreja que nós representamos, por causa dos irmãos, por causa do ministério poderoso e profícuo, mas o dia que deixarmos de estar na frente, você pode esquecer, não vai ter mais convite para aniversário, não vai ter mais convite, pastor, vem aqui orar por alguém que tal, pastor, vem aqui, pastor, vamos assar uma carninha, não vai ter mais, pastor, é aniversário da minha sogra, vem aqui. E muitas pessoas querem o prestígio, mas não quer um trabalho pastoral, quer de visitar, quer de interceder, quer de ensinar, quer de orientar, de chorar, aguentar desaforo. Eu botei uns vídeos aí sobre a ovelha dando cabeçada no pastor. Eu sofri tanto para conquistar o coração de alguns, você não tem noção. Houve literalmente cabeçada daquela que me jogou ao chão. Mas eu sabia que ovelha é assim mesmo. Bode, né? Carneiro, até mesmo as ovelhas pisam na gente de vez em quando. E a gente tem que ter maturidade, eu já falei com inteligência emocional, para lidar com essas situações. Prestígio. E simples pelo prazer de querer ser chamado, diante das pessoas como alguém
extrema importância. Não que ser pastor não é algo importante, é importante. É importante, é o maior, né, um dos maiores ministérios, né? Mas isso não deve inflar o meu ego. Isso não deve ser algo que potencialize o meu orgulho. Não, não deve ser algo que potencialize o meu orgulho. Tá? Assim como existem os verdadeiros, a gente entende também que possuem os ministérios falsos. Tá? Sobre o ministério falso, eu quero destacar aqui, eu coloquei aqui um versículo, né, para a gente poder falar um pouquinho mais, se vai me ajudar aqui, fogo estranho. Fogo estranho. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenaram. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Ele disse: Moisés, Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão, filhos de Arão, Nadab e Abiú. Isso é sério. Tem pastores que acham que os filhos podem fazer qualquer coisa. Arão, Nadab e Abiú, seus filhos. Por isso que o obreiro ele precisa ter os seus filhos em sujeição, na obediência. Se você não governar, escute, isso é sério. Se não governar bem a sua casa, ele não está qualificado para governar a obra de Deus. Você tem que ser espelho, você não tem noção do quanto vai ser cobrado dos pastores, do quanto será cobrado dos líderes. Lá no Velho Testamento, Deus não perdoa o fogo estranho. Pastor, o que é fogo estranho? É quando eu ministro algo que não faz parte do altar, algo que não faz parte daquele território, algo que não pertence ali, tudo é fogo estranho. Vou usar uma linguagem mais universal para você entender. Quero colocar uma coisa, eu achei legal lá na Sexta-noite, e eu quero colocar aqui na igreja, é fogo estranho. Eu quero colocar uma coisa que não tem na Bíblia, mas eu achei legal, colocar um ringue de boxe dentro de uma igreja, atraído. Estamos na época do carnaval. Tem igreja com o bloco de Jesus, sem consciência de que carnaval é uma festa. É uma festa que é vamos colocar aqui, sacrificada a Exu, sacrificada a pretos velhos, sacrificada a orixá, sacrificada a Iemanjá, e está lá o folião cristão. Queridos, é difícil eu falar isso para vocês, mas às vezes nós não estamos brigando mais para trazer alguém de fora. Nós, pastores, estamos lutando com aqueles que estão dentro, para não sair.
para não se perderem na pornografia da vida, para não se perderem nas tantas coisas que Satanás tem colocado diante dos nossos jovens, das nossas crianças. Nós estamos lutando, travando batalha dentro do nosso próprio território, nós não estamos nem tendo condição muitas vezes de romper as quatro paredes. É preciso que você se aprofunde, conheça Deus, conheça o coração de Deus, para poder falar de Deus. Para não ser vítima da ignorância, para não ser vítima, como eu já falei, da apostasia, de fogo estranho. Era o líder máximo, pastores presidentes, vamos colocar naquele tempo, e os filhos dele não davam exemplo. Morreram. Mas nós estamos na dispensação da graça. Se vivêssemos no Velho Testamento, teria muitos pastores sem filho e sem suas mulheres, desqualificados para o ministério celestial. Desqualificado. Eu ia falar sobre a Aimás, mas eu vou deixar o Aimás para a próxima aula. Porque tem algo que eu quero compartilhar com vocês sobre a Aimás, filho de Zadok, um mensageiro sem mensagem. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Nós extrapolamos um pouquinho aqui. Tá? Na próxima aula, porque é difícil prever o que vai acontecer, o que Deus vai me revelar além do que nós estamos estudando. Na próxima aula, nós retomaremos a questão de Aimás, o mensageiro sem mensagem. Tá bom? Espero vocês na quinta-feira. Curta, né? Comente se você assistiu essa aula, né? E isso aqui é um espaço para a gente, como uma sala de aula, para a gente trocar ideias. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e dê um final de semana excelente para cada um de nós.